queridos, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Espero que vocês estejam bem, felizes por a gente ter esse momento aqui de reflexão, de estar em comunhão entre nós e principalmente com Deus, e que tudo isso possa gerar ao nosso coração aquilo que nos aproxima de Cristo, aquilo que nos faz participantes da tua obra, do teu reino, amadurecendo dia após dia, crescendo em graça, em sabedoria e entendimento, para que a gente possa, como corpo, sendo Cristo cabeça e nós membros deste corpo, glorificar o nome do Pai e fazer com que sua glória seja revelada também para os outros povos, raças, tribos e nações. Nós vamos continuar hoje o nosso estudo então no livro de Efésios. Hoje vamos avançar pelo capítulo 4 e vamos entrar nessa parte que a gente diz ser a parte prática da carta aos Efésios. Dividimos ela, como dissemos no primeiro encontro, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, de uma parte um pouco mais doutrinária, e do capítulo 4 ao capítulo 6, dessa parte um pouco mais prática. Então, que nós possamos hoje aí absorver tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar e possamos sair mais uma vez engrandecidos desse momento. Mas antes, vamos orar, pedir a orientação e direção de Deus para esse momento, para que a gente possa usufruir então de todas essas coisas. Papai, muito obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma vez o Senhor permitir que estejamos diante da Tua Palavra, diante do Teu Santo Espírito, na verdade cheios do Teu Santo Espírito, para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós sabemos da nossa caminhada o quanto nós precisamos de momentos como esse, de comunhão com o Senhor, da plenitude do Teu Santo Espírito, para que isso gere transformação no nosso coração dia após dia, glória após glória, para que na conformação com Cristo nós possamos agir da maneira que o Senhor quer e a sua glória possa ser revelada. Que o Senhor nos dirija nesse momento, tanto no que eu tiver a falar, aquilo que eu tiver que compreender também, e o que cada um dos nossos irmãos tenha a compreender, para que nós possamos ser edificados como corpo e possamos glorificar o Teu santo nome. Nós agradecemos mais uma vez, porque sabemos também que é o Senhor que nos capacita para estar aqui, nos anima, e também agradecer por tudo que o Senhor tem feito, na verdade por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na história e nas nossas vidas. Nós somos muito gratos por todas essas coisas e nós agradecemos e entregamos esse momento consagrando a nossa mente, a nossa vida ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, hoje nós vamos então na primeira parte aí do capítulo 4. Nossa ideia é falar do versículo 1 até o versículo 16 e no encontro seguinte findar então esse capítulo. Então, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um em nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Versículo 9. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, até aqui, né, a leitura bíblica. Esse trecho ele é maravilhoso, como eu tenho dito, todos os trechos. Esse aqui é bacana, essa passagem, porque entrando então nessa parte prática, ele faz esse link do que nós tínhamos ou estudamos até agora, que é a parte doutrinária, com essa parte prática. Então ele começa no versículo 1 já falando que ele roga, pois. O que quer dizer? Então, devido tudo isso que eu já disse para vocês da parte doutrinária, ou seja, de todas as bênçãos espirituais que vocês receberam, que nós recebemos, por tudo que Deus fez na história de vocês, tirando vocês de uma escravidão desse mundo, do príncipe deste mundo, trazendo para serem filhos dele uma só família, um só corpo, tudo isso pela graça, sem qualquer mérito de vocês, pelo contrário, uma obra plena de Deus, com todo o poder, com toda a sabedoria, com todo o entendimento de Deus disponibilizado para nós agora por meio do seu Santo Espírito. Então, por tudo isso eu rogo para vocês, eu peço para vocês, eu exorto vocês que pratiquem, e aqui é como se fosse assim, que pratiquem tudo aquilo que eu vou falar, e aí nós vamos estudar até o capítulo 6, que são essas atitudes práticas, ou seja, mostrando que primeiro existe uma obra de Deus na nossa vida. Depois que essa obra de Deus na nossa vida é processada por meio da regeneração, da capacitação, da habitação do Espírito Santo, de Deus nos capacitar para todas as coisas, é que nós passaremos a praticar essas coisas que vamos estudar na sequência. Então, Deus agindo em nosso favor e nos capacitando para agora, então, agirmos. É importante a gente saber disso, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer estas coisas pelos nossos méritos, por aquilo que a gente se considera capaz, mas não é isso. Por isso que eu acho que Paulo tem esse cuidado de primeiro mostrar a obra de Deus na nossa vida, para que através da capacitação, do entendimento e do conhecimento dessa obra que Deus faz na nossa vida, nós possamos agora também praticar essas obras. Não porque nós conseguimos, né? Porque o próprio Deus hoje nos habita, mora em nós, nos capacita com o seu Santo Espírito e por isso nós conseguimos fazer tudo isso, porque ele também já tinha determinado isso lá na eternidade, tinha preparado obras para que a gente pudesse andar sobre elas, ou seja, começando então em Deus, migrando para nós. Então só vamos conseguir realizar aquilo que nós vamos estudar agora, do capítulo 4 ao capítulo 6, por meio dessa dinâmica, Deus agindo em nós e aí nós agora sendo capacitados. Eu gostaria até de avançar que não só para aquilo que a gente vai estudar do 4 ao 6, mas tudo, né? Então, se eu for estudar, por exemplo, o Sermão do Monte e entender como eu devo agir naquilo que Deus pede ali no Sermão do Monte, eu preciso entender que primeiro tem que haver uma obra de Deus na minha vida, para depois eu, por meio dessa obra, da regeneração e da capacitação que Ele me dá pelo Espírito Santo que agora habita em mim, eu possa praticar aquelas coisas. Então é interessante ele fazer esse link de tudo que ele falou com tudo que ele vai falar, para a gente entender disso. Primeiro Deus age em nós, nos derrama tudo o que ele tem nos derramado, para depois a gente poder compartilhar isso então com os nossos irmãos. E esse rogo-vos, pois, aqui, por exemplo, ele dá essa, ou na versão NVI, né, rogo-lhes, né? Ele traz essa versão para a gente entender essa obra de Deus e a gente compartilhar isso. Outra aplicação importante que ele traz aqui para a gente é o termo prisioneiro no Senhor, prisioneiro de Cristo. A gente tem falado aqui que Paulo escreveu essa carta então na época da prisão,
não era uma situação confortável, mas é interessante como Paulo, mais uma vez, linka a prisão dele à obra que ele está realizando por Cristo, a edificação do corpo, o avanço do reino de Deus aqui na terra, e a prisão dele fazia parte disso. Então, em nenhum momento ele está aqui, né, se colocando de uma posição que está sendo prejudicado por isso. Pelo contrário, ele considera que isso faz parte. Mas mais do que isso ainda, quando ele fala prisioneiro de Cristo, gente, é a ligação que ele tem com Cristo. Ele não se vê mais apartado de Cristo. E é legal a gente entender esse termo como prisioneiro. Naturalmente, se a gente for olhar como prisioneiro do mundo, a gente vai trazer um aspecto negativo dessa palavra. Mas quando a gente fala de prisioneiro de Cristo, eu estou ligado a tal ponto. E é legal que a gente pense em ser prisioneiro, porque é o próprio Cristo que nos puxa para estar ligados com Ele, para estarmos juntos dele, unidos, estarmos presos nele. Só que essa prisão com ele é maravilhosa, porque nos capacita para todas essas coisas, nos capacita para conhecer a verdade, para andar no caminho, para usufruir da vida eterna. Lembra que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então quando você está preso em Cristo, você vai usufruir da verdade, você vai se manter no caminho, você vai findar, o final da tua corrida neste mundo é o início da vida eterna. Então essa prisão, essa união é algo que te mantém ali do lado de Cristo e também uma confiança para a gente caminhar, porque nós sabemos que nós estamos com Cristo do nosso lado, porque Ele nos aprisionou. Então eu penso nessas duas direções, tanto Paulo aqui já dando essa expressão para eles, olha, eu estou preso aqui, mas eu sou um prisioneiro por Cristo, mas eu também estou preso em Cristo. E é importante a gente entender esses dois cenários, e é tão bom ser isso. Aliás, uma pessoa só pode cumprir as obras, por exemplo, que os apóstolos fizeram, os mártires fizeram, o que Paulo fez, se tiver preso em Cristo. Sem Cristo a gente não consegue. Se esses homens aqui, eles conseguiram fazer o que eles fizeram, foi porque eles estavam ligados, eles estavam presos em Cristo. Então, essa afirmação dele, né, como prisioneiro no Senhor, vai nos trazer, penso que essas duas situações, né, que a prisão física ali que ele estava vivendo era para a obra de Cristo, fazia parte do plano para que o reino de Deus se expandisse, mas também que ele era uma pessoa que se considerava presa em Cristo em todos os momentos. Ele estava tão ligado com Cristo e era Cristo que fazia com que essa ligação se fortalecesse, era Cristo que prendia ele nessa ligação, que o capacitava para fazer as boas obras que inclusive o próprio Pai tinha preparado para eles e prepara para nós também. E também um outro ponto importante nesse versículo 1, quando ele fala, né, digno da vocação que receberam. A versão a Almeida Revisada diz, para que vocês andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então, digno da vocação que receberam, ou seja, ou foram chamados, nós recebemos pela graça de Deus esse chamado maravilhoso para fazermos parte da família de Deus, para fazermos parte do corpo de Cristo, e que por meio desse corpo agora temos a vocação de glorificar o nome do Pai, agindo em unidade. Ele vai falar na sequência, já tem dito nas passagens anteriores, mas vai reforçar aqui, andando em unidade, andando por um só Espírito, por uma só fé e por todas as coisas que nós vamos ver aqui, porque nós fomos chamados para isso, nós fomos tirados da escravidão desse mundo que nos prendia a Satanás. E agora, presos em Cristo, temos uma vocação de andar pelo caminho da verdade, da justiça, da santidade, de corpo, de família, de filhos de Deus. Isso é importante para a gente entender essa vocação para que nós fomos chamados. E aí ele fora isso, então ele vai falando agora, né, a partir do versículo 2, os aspectos dessa vocação. Que vocação? Para que a gente seja humilde, versículo 2, né? Para que a gente tenha humildade, mansidão, longanimidade, aqui na versão NVI fala, né? Para que sejam completamente humildes e dóceis
e sejam pacientes. Na Almeida fala, né? Para agindo com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. Isso são aspectos do nosso Deus, são aspectos de Cristo, são parte do fruto do Espírito. Se a gente estudar Gálatas 5, nós vamos ver que nós somos chamados para isso. Se a gente estudar o Sermão do Monte, nós vamos ver que nós somos chamados para isso, para agir com humildade. O que é a gente agir com humildade? E aqui um ponto importante, né? Não é a gente também se considerar pior que tudo, é a gente ter a dimensão exata de quem nós somos, nem nos colocar acima daquilo que nós somos, nem abaixo. Por que isso é importante? Porque hoje, como vocacionados em Cristo, temos o Espírito Santo. Então nós temos poder por meio do Espírito Santo. Então a humildade é isso, é reconhecer que hoje eu tudo posso, porém, naquele que me fortalece, não por mim. Essa é a humildade dos santos. Não é, eu não posso nada, eu não sei nada, eu sou tão humilde, eu não consigo fazer isso, não consigo. Não é isso. É reconhecer que eu posso tudo. Eu sei o lugar que eu estou hoje, como um chamado, como um escolhido, como um filho de Deus. Mas reconhecendo que eu só posso isso com a ação de Deus na minha vida. Linkando isso que a gente falou no começo. Deus agindo primeiro para depois, por meio dessas bênçãos que eu recebi e sou capacitado agora, posso compartilhar. Isso é humildade. E não eu fazer algo, o oposto disso, né? Por exemplo, a arrogância. Eu fiz isso porque eu sou muito bom. Não tem ninguém no mundo melhor que eu, que faz melhor que eu. Isso é o oposto. Agora, a humildade é, gente, nós temos poder para fazer o que quiser na vida. Escutem isso. Nós temos poder para fazer o que quisermos na nossa vida. Sabe por quê? Porque aquele que disse, haja luz, surgiu a luz. Aquele que diz, haja trevas, surgiu a trevas. Aquele que disse, haja firmamento, criem-se todas as coisas, habita em nós hoje. O Espírito que estava ali na criação, o Cristo que foi o Verbo e o Pai que determinou todas as coisas, habita em nós hoje. Então nós podemos criar coisas. Nós não fazemos isso porque nós estamos em processo de preparação. Nossa fé é menor que um grão de mostarda. Provavelmente, se a gente fizer isso, a gente não vai ser humilde para reconhecer 100% que é só Deus agindo por meio de nós. Então Deus está trabalhando. Mas hoje nós teríamos condições de fazer isso, não por nós, mas porque o Deus que fez todas essas coisas, o único, habita em nós hoje. Gente, olha o tamanho desse tesouro. Quem disse haja luz, habita em nós hoje e nos capacita. Então, quando Paulo fala que tudo posso naquele que me fortalece, é essa dimensão. Eu posso tudo mesmo. Mas lembrando sempre isso, né? Que nós hoje temos que ter essa humildade, que a gente pode fazer qualquer coisa, porém nada é mérito nosso. A humildade vai muito nessa direção. Mansidão, naquela dinâmica de você ser manso, né? Ser manso no sentido não de você... manso é no sentido não de concordar com tudo e com todos, não é isso. Você tem posições formadas hoje e convicções como filho de Deus, por meio da palavra de Deus, é a nossa regra. Mas eu posso agir com mansidão mesmo discordando. Então, se alguém falar para mim hoje, por exemplo, uma questão que foge à palavra de Deus, a gente pode contrapor essa posição de forma mansa e não querendo discutir, brigar, agredir. Falar, não, desculpa, eu não concordo com isso, a palavra de Deus me diz isso. Respeito aí, não vou entrar em discussões desnecessárias, a não ser que seja para engrandecimento, para crescimento, para descoberta da verdade. Caso contrário, não. Se for só para briga, não, deixa então falar. Essa semana eu estava falando isso para minha filha, né? Eles estão em um grupo de escola falando de política. Eu falei, cuidado quando você fala isso, porque se é importante você discutir, não estou tirando o mérito disso, mas isso vai trazer engrandecimento para vocês? Vão ser contrapontos de ideia? Ótimo, agora se for só para discutir, o Bolsonaro é melhor, o Lula é melhor, o Alckmin é melhor, o Aécio é melhor, o Dória é melhor, e só para brigar, porque você é isso, aí já não tem mais sentido, já não é agir com mansidão. Então a mansidão vai muito nessa tranquilidade. Longanimidade, né? Eu demorar para estourar.
Na verdade, a ideia é que a gente nunca estoure, né? Mas eu ter uma paciência de Jó. Lembra o ditado famoso que a gente fala? Ser igual a ser paciente, ser longânimo, ter um longo pavio, né? O meu pavio para estourar, meu copo nunca enche, o meu balde, né? Quando o pessoal fala de chutar o balde, né? Não enche, então nunca chuto o balde porque o meu balde não enche, é bem longo. Eu ter muita paz. Isso é a vocação que nós fomos chamados. E tudo isso para quê? Para a gente suportar esse relacionamento em amor. Quando o homem cai no Éden, entra um caos na vida. O que é o caos? O conflito. Né? Nós não conciliamos as ideias. Olha o que eu vou dizer. Nós não conciliamos as ideias. Isso não quer dizer o suportar uns aos outros, não é concordar um com os outros no sentido de a pessoa fala, eu concordo 100% com aquela fala. Eu tenho as minhas posições, ela tem as dela, naturalmente, isso de coisas cotidianas, e nós temos uma cosmovisão que a gente traz da palavra de Deus, que essa é inegável, né? Essa nós temos que seguir, a Bíblia deve ser o nosso ponto, a nossa referência de ideia, mas em dados momentos, mesmo na palavra de Deus, nós vamos perceber que dependendo da cosmovisão que se tem, vai ter um ponto de discórdia. Por exemplo, em escatologia, a gente vê vários pontos de vista. Hoje nós vamos falar, por exemplo, dos dons que Jesus dá. Existem posições diferentes, mas a gente se suporta nisso aí, não tem problema. Se você tem uma posição diferente da minha, ok, mas nós estamos juntos, nós vivemos em amor. Jesus não fala para o Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas seja feita a tua, olha uma conciliação, seja feita a tua vontade, não a minha. Quer dizer, a vontade de Cristo naquele momento e a vontade do Pai eram distintas, mas houve suportação, houve coordenação, houve um ajuste ali e valeu a vontade do Pai. É isso, a gente suportar uns aos outros em amor, isso nessa questão desse convívio. Outro também é na questão de suportar mesmo, né? De você... A pessoa te pediu para dar uma milha, anda duas. A pessoa te pediu a capa, você dá tudo para ela, de suportação. Seja isso quando eu estou falando de forma metafórica, mas seja para as questões espirituais, em muitos casos para questões materiais também, de convívio. É importante isso. Um suportar aqui legal, Paulo fala isso em Romanos. Se você vê alguém que você considera mais fraco na fé, suporta, não discute, fica tranquilo, guarda a tua opinião para você. Né? Se você vai em algum lugar que uma pessoa tem alguma atitude legalista, você não pode guardar, você tem que guardar o sábado, você tem que comer, suporta, deixa, você que se considera mais maduro, promova a paz. Nós somos chamados, e vamos ver hoje também, para ter um vínculo da paz no Espírito, então promova isso. Essas são as vocações que a gente fala. E no versículo 3 ele fala isso, que aqui na verdade o versículo 3 eu penso que é o cerne, é o versículo chave da carta aos Efésios. Olha que coisa maravilhosa. Isto é, o mistério que me foi dado... Desculpa, estou no 3 aqui, desculpa. Isto é, façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos fazer isso com todo esforço na nossa vida. A gente se esforça para tanta coisa, mas o cerne da questão do cristão, do chamado dele, união, viver em corpo, sendo Cristo cabeça, nós os membros e o Espírito nos dando vida. E isso nós vamos promover paz quando a gente fizer. Então nós devemos nos esforçar para fazer parte desse corpo, que é a vocação para que nós somos chamados. Devemos lutar por isso, devemos nos agarrar, e Paulo está falando isso para os Efésios. Se prendam diligentemente, se esforcem. Essa palavra diligentemente é algo que nos dá ênfase nisso, né? Não é assim, se esforça lá. Não, é algo, né? Façam todo o esforço, né? A palavra, a NVA fala façam todo o esforço. A ARA fala se esforcem diligentemente, façam isso como algo, uma luta, um combate, né? Percebemos nas cartas que Paulo escreve para Timóteo, ele fala primeiro para Timóteo, né? Em 1 Timóteo 1, combata o bom combate. Na segunda, ele fala, combati o bom combate. É isso, esse esforço que eu faço em favor de promover a paz, de ser
unidade pelo Espírito, permitir que o Espírito nos forme como um só corpo, porque a hora que a gente estiver formando esse um corpo só com o Espírito, nós vamos promover paz. Esse vai ser o vínculo da paz que nós vamos trazer para o corpo e, na verdade, para todos aqueles que são impactados pelo corpo. E esse deve ser uma luta nossa constante aí para a gente poder, então, se dirigir para aquilo que nós fomos vocacionados, fomos chamados para ser. E ele também agora vai dirigir um pouquinho o porquê, o porquê que a gente vai, né, como é que a gente vive assim. Por quê? Porque há um só corpo e um só espírito. Há um só corpo e um só espírito. Essa questão de corpo para a gente eu penso que está muito direcionada àquela questão que a gente fala uma só carne. Então, quando nós casamos, nós largamos pai e mãe e se tornamos uma só carne. Essa é a dinâmica que vai explodir na dinâmica da Trindade, que a maioria das religiões tem dificuldade de entender e muitas vezes nós mesmos cristãos, que há um só Deus coexistindo em três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles formam um só corpo. E a expressão da Trindade na igreja é o que, quanto mais a gente tem esse entendimento da Trindade, mais a gente vai ser corpo e vai ser igreja. Porque são três subsistindo num corpo, é unidade, é pensar da mesma forma no sentido de, mesmo que haja aí uma vontade que possa estar, né, conflitando, como o caso que a gente citou de Cristo, a unidade, a vontade do Pai prevalece, e esse corpo em alegria, em paz, em entendimento, aplica aquilo. Por quê? Porque se confia, aí vem essa questão de ser um só corpo. Por que Cristo, o Espírito e o Pai são um só corpo, entendendo que a vontade do Pai prevalece? Porque a confiança que Cristo e o Espírito têm de que a vontade do Pai é pura, santa, perfeita e agradável e colabora para o bem de todos aqueles que amam, é tanta que ele fala que vale a vontade do Pai, mesmo que naquele momento eu tenha que passar por algo que não é minha vontade, que foi o caso de Cristo. Eu estou tendo que tomar esse cálice, se possível afasta de mim, só que é o seguinte, a tua vontade que vale, porque eu sei que a tua vontade é santa, perfeita, pura, agradável e colabora e coopera para o bem de todos aqueles que te amam, então seja feita a tua vontade, não a minha, porque naquele momento eu penso que era essa questão de Cristo era porque ele estava num sofrimento e ele ia passar por aquilo, mas a do Pai tinha um plano muito maior do que isso, e Cristo confiava, ele falava, por mais que é difícil, eu estou aqui aflito por passar por isso, mas eu confio que a tua vontade é, e o corpo vai estar muito nisso. Nós vamos estar ligados por um só Espírito, né? Pensando da mesma forma, sendo direcionados pelo Espírito. O meu corpo vai querer ir para cá, mas o Espírito vai me direcionar para lá. Então, e o Espírito, por ser um só, ele vai direcionar todo mundo para aquilo que é santo, perfeito, agradável e que coopera para o bem do crescimento e edificação do corpo de Cristo. O corpo que Deus determinou para que a sua glória fosse revelada. Então, há um só corpo, um só Espírito. E aí vai nos conduzir para uma só esperança. Uma esperança que nós fomos chamados pelo Senhor, que é único. Há um só Senhor. E isso é inegável e inegociável. Por isso que a gente deve amarás teu Deus assim. Então não tem, acima de todas as coisas, não tem vários caminhos, várias verdades, vários senhores, vários deuses. E aí a gente tem que lembrar aqui que no caso dos Efésios, Paulo está enfatizando isso porque eles vinham de culturas pagãs, onde você tem um politeísmo aí escancarado, né? Lembra até no caso de Éfeso que tinha lá o templo de Diana, era um dos deuses deles, eles tinham outros tantos deuses. E Paulo falando negativo. É só um só Senhor. Não tem vários, é um só. É uma só fé, não existem várias fés. Não adianta você concatenar fé em Jesus Cristo com adoração para Diana. Não adianta você concatenar fé em Jesus Cristo com adoração para santos,
para espíritos e para qualquer outras coisas. Há uma só fé, há um só batismo. Aqui é um pouco polêmico, mas eu vou chamar, com o meu ponto de vista, uma só aliança. O batismo, para mim, indica aliança, né? É você adentrar na nova aliança, morrendo para si mesmo, se entregando agora para uma nova vida que foi dada por meio de Cristo, nos regenerando e nos direcionando. Então há um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Essa é forte. Um só Deus e Pai de todos. Mais uma vez confrontando os deuses que eles tinham, que eles podiam né, tentar viver juntos. Não há. É um só Deus. E tudo isso promovidos por quê? Pela ação do próprio Deus em nós, que é Pai de todos, que é sobre todos, versículo 6, né? Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, quem nos garante essa unidade, essa participação no corpo? O nosso Pai, porque Ele está sobre todos. Ele age por meio de todos, todos aqui, aqueles que fazem parte do teu corpo. Na verdade, Deus age, até a graça comum dele invade toda a criação, todos os seres vivos, mas aqui eu penso que ele está enfatizando o corpo mesmo, porque ele está falando, o assunto que ele fala aqui é do corpo, esse corpo que está unido. Então todo esse corpo, todos os escolhidos que fazem parte desse corpo, hoje atuam por meio de Deus, e Ele atua em nós. Então a unidade vem por essa ação de Deus nas nossas vidas, mais uma vez reforçando aquilo que Paulo primeiro mostra o que Deus faz por nós, para depois em nós abençoar outras pessoas. E esse deve ser a explosão da nossa vocação, do nosso chamado, viver em unidade, deixando que o Espírito haja em nós, para que por meio de nós, todos nós sejamos unidos, sejamos engrandecidos e, como vamos ver aqui mais para frente, formemos um corpo são, um corpo estabelecido, maduro e não como crianças. Então, esse é o grande objetivo da nossa vocação. E ele avança, então, agora, dizendo que tudo isso é feito por meio de graças que nos foram concedidas, versículo 7. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo, ou seja, Cristo deu uma quantidade de graça para cada um. Ele repartiu para que esse corpo pudesse ser edificado conforme as funções que ele deu. Lembrando, se a gente está falando, e a analogia do corpo ela é legal por isso, o corpo precisa de dedos, de mão, de braço, de tronco, de pernas, de pé, de coração, de fígado, de todos os de cabeça, de mente, de tudo. O corpo ele precisa ser completo. Então Cristo vai fazendo essas, você vai ser, fazendo uma brincadeira, você vai ser dedo, você vai ser a mão, você vai ser o pé. Ele divide esses dons para que o corpo se forme em plenitude, para que o corpo cresça em plenitude. Então é o próprio Cristo que nos está repartindo e nos colocando em posições para que o seu reino cresça. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente também pensa que o fulano lá faz uma coisa, eu faço outra, eu me considero a minha coisa melhor que a do outro, então a do outro não vale. Um exemplo prático disso, né? Tem gente que tem o viés missionário, por exemplo, e tem gente que tem o viés de ensino. Aí o cara de ensino, não vale investir em missões. Nós temos que focar na educação das pessoas aqui dentro da igreja. Missões tem outra coisa, não é o ponto agora. Em contrapartida, aquele que faz missões, nossa, você vê, aqueles caras ali só ficam na igreja estudando. Eles não saem para fazer missão, não saem para evangelizar, não saem para fazer isso. E, gente, os dois são importantes. Os dois fazem parte da graça que Deus deu para cada um. Um vai ser mestre e vai ensinar na igreja, outro vai ser missionário e vai conquistar novos povos. Isso é o corpo de Cristo. E nós temos que orar. O mestre tem que orar pelo missionário, o missionário tem que orar para o mestre, suportar uns aos outros, crescendo, sabendo que para que o corpo cresça, os dois são necessários. E é o que ele vai começar a falar para a gente. A gente precisa parar de ir na igreja ficar olhando quem faz algo que não é a nossa vocação
e ficar criticando. Ah, aquele lá só quer fazer missões e nem vem de domingo na igreja. O outro, aquele lá só quer louvor, não faz nada, mas só louvor e acha que tá bom o louvor. E aquele ali que só quer ensinar e nem para aprender a tocar um instrumento. Gente, é Deus que distribui graça para cada um, que nós possamos louvar a Deus por isso. Se aquela pessoa é boa em louvor, louvemos a Deus, oremos por ela. Se aquele é missionário, oremos por ele, louvemos a Deus por isso. Se aquele é mestre, se aquele é pastor, se aquele é o que for, que esteja participando do corpo e da obra de Cristo, conforme a graça que o próprio Cristo deu para ele, louvado seja o nome de Deus. E oremos para que essas pessoas cumpram a missão que Deus os designou. Esse deve ser o nosso objetivo. Mas antes dele explicar esses dons, ele fala algo maravilhoso para a gente aqui. Ele faz uma aplicação no versículo 8, ele traz aqui o Salmo 68, 18. Quando ele diz, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Se a gente for ler o contexto do Salmo 68, da onde ele tira essa passagem, é um contexto de um rei que vai para a guerra, que vence a guerra, e ao vencer a guerra, ele tem direito de ter posse daquilo que foi conquistado. Então imagina o seguinte, Cristo vem como um rei lá celeste, conquista essa terra na vitória na cruz em Satanás, e agora ele tem direito de ir lá e ter o espólio daquilo, ele ter para ele aqueles que ele quiser. E ele nos escolheu para ser um desses. Então nós hoje pertencemos a Cristo e vivemos agora como recompensa dada a ele para isso. Né? Então isso é importantíssimo. E aí ele faz aqui, né, ele fala, né, e ele deu dons para esses homens. Então imagina assim, é como se ele fosse lá, então nós vivíamos num país, ele era de outro país, ele vem, invade esse país, ele conquista aquela terra, ele nos tira desse país e leva para o reino dele, mas agora nos abençoa com tudo aquilo que o reino dele pode nos propor. E aqui nesse caso, elucidado pelos dons. Então agora vocês foram tirados e eu vou capacitar vocês com dons para vocês manifestarem este reino para todos os outros povos, raças, tribos e nações. Essa é a dinâmica dessa passagem. E só que Paulo vai mais adiante, né? Ele fala, tá chamando o Salmo 68, versículo 18, e ele fala, que significa ele que subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então ele está falando o que? Ele está comprovando no versículo 9 e 10, por meio da encarnação, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, que era ele aquele que estava sendo... a profecia do Salmo 68, 18, ou do Salmo 68, era sobre Cristo. Ele está fazendo essa aplicação. Sabe aquele que o Salmo fala que subiu em triunfo às alturas? É esse Cristo, que ele estava lá em cima, desceu aqui para baixo, morreu por nós, ressuscitou e ascendeu de novo. Então o Salmo 68 fala sobre isso. Só que ele vai um pouco, penso que ele vai um pouco mais a fundo do que isso, né? Porque ele vai falar aqui pra gente, então ele faz esse link, né, pra gente em relação ao Salmo 68, mas ele fala dessa questão, né? Também havia descido às profundezas da terra, né? Aqui tem uma coisa importante que eu queria falar, e aí linkando com a passagem que levou muitos cativos prisioneiros com isso, na verdade essa profundezas da terra tem uma grande discussão entre vários estudiosos aí nas palavras que a gente vê, mas eu gosto de pensar o seguinte, quando Cristo vence a cruz, quem até aquele momento não estava... nos céus ainda, que tinha morrido em Cristo, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, todos aqueles que morreram crendo no Messias que viria, eles ainda estavam cativos. Penso muito que o lugar que eles estavam não era o mesmo lugar do que na verdade era um lugar assim que poderia ser na mesma dimensão, mas estaria separado. Digo isso porque é aquela parábola que Jesus conta, né, de Lázaro e o rico, né?
é naquela região onde Lázaro estava nos seios de Abraão e o rico estava aqui numa região de muito sofrimento, de muita dor, ele estava passando muita angústia, sede, tudo ali, né? Eles se viam, né? Mas eles tinham um abismo separando eles, e eles estavam ali numa região ainda de cativeiro, porque Cristo ainda não havia regenerado, não havia sido feito justiça do Pai para dar salvação plena para aqueles que já tinham morrido. Então eles estavam nesse lugar. E Cristo, quando morre na cruz, ele vai nesse lugar e pega esses que estavam cativos ali, mesmo que estivessem nos seios de Abraão, ele tira eles de lá e levam para os seios do Pai. Eles agora estão na morada celestial junto com o Pai. Então, essa aplicação aqui, né, que desceu às profundezas da terra e ele levou consigo muitos cativos que estavam aprisionados nesse lugar, que eram prisioneiros, eu penso que tem a ver com essa condição. Isso é uma posição pessoal assim, né? Uma posição que eu entendo, que eu tirei de alguns estudiosos. Eu li outras explicações sobre isso, e essa foi a que mais eu entendi que fez sentido, né? Mas eu achei que era importante trazer isso para vocês. Mas mais importante do que tudo isso, Deus nos tirou desse cativeiro. Para que agora? Para que a gente possa fazer parte do teu reino. Ele distribui então dons para nós, e isso já tinha sido previsto lá conforme a gente vê na profecia do Salmo 68. Então é Cristo que vence, agora ele nos capacita por tudo isso. E aí no versículo 11 ele começa a falar um pouquinho desses dons, né? Versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui também há muita discussão nessa passagem, porque as pessoas ficam discutindo quais dons ainda valem. Por exemplo, o apóstolo ainda vale, o dom do apóstolo, o dom do profeta ainda vale. É uma discussão longa, eu não vou entrar nessa discussão, né? Mas eu queria pensar que a gente pudesse aproveitar aquilo que esses 5 ministérios tinham como fundo, para a gente entender qual deles a gente pode fazer parte, e principalmente um pouquinho porque eu penso que cada crente já tem um pouquinho de cada um deles, com ênfase em um ou outro mais forte, mas que todos têm. Então, por exemplo, o apóstolo, se a gente pegar na palavra em si o que quer dizer, ele fala que é alguém enviado em missão, alguém comissionado, né, para levar uma mensagem. Por exemplo, o rei ia lá no antigo, eles usavam essa palavra apóstolo para designar alguém, né, que quando o rei ia para a guerra, ele vencia uma batalha, né? Essa pessoa era comissionada pelo Deus aí na cidade e falar, o Deus ganhou a batalha. Então era alguém que tinha essa missão, né? Se a gente for olhar isso para os primeiros apóstolos, foram pessoas comissionadas pelo próprio Cristo para fundamentar a fé cristã. E muitos deles para serem mártires, para fazerem grandes obras. Por exemplo, João e Pedro, quando fazem o manco andar. Paulo, quando ressuscita o menino. Paulo, quando ele passava na cidade, só das pessoas encostarem nas vestes dele serem curadas. Então eram pessoas que tinham um comissionamento tanto de base doutrinária como também de grandes obras e milagres, para também alicerçar a base doutrinária, para trazer o que eles estavam falando, para que as pessoas percebessem que era Deus agindo por meio deles através do Espírito Santo. Então são assim, os apóstolos, essas pessoas enviadas nessas missões. Então, e diferente aqui da gente saber se tem ou não, mas é de ter essa visão de que Deus levanta pessoas, envia pessoas, comissiona pessoas para a sua missão, para que o seu reino cresça, para anunciar em outros lugares que ele venceu já. Que ele é aquele que já libertou do cativeiro aqueles que estavam cativos. Ele já encheu em tudo. Eu até não falei no versículo 10, né? Eu esqueci de falar que ele fala que ele encheu todas as coisas, a fim de encher todas as coisas, né? Ou seja, ele pode ser pleno, ele pode encher a nossa vida de plenitude, de todos aqueles que ele chamou do cativeiro, que ele resgatou, na verdade, do cativeiro. Então, o apóstolo é alguém que leva essa missão, pode fazer essa proclamação também,
algo, por exemplo, como os missionários talvez façam hoje, né? Talvez acho que a palavra mais adequada aí de trabalho dos apóstolos hoje seja o trabalho dos missionários. Os profetas, se a gente ler e estudar os profetas, a gente estudou recentemente Isaías, vão perceber, os profetas têm a ver com disciplina. Tem aquela coisa de falar, olha, está errado e vai acontecer isso, né? Os profetas foram escolhidos por Deus, eles eram, na verdade, intérpretes, né, da vontade de Deus, eles eram oradores, eles recebiam a vontade de Deus e falavam isso para o povo. Mas eu penso que vai muito nessa direção, né, de disciplina, de trazer o povo para o caminho certo, e aqui mais direcionado para o povo de Deus mesmo, que está andando em maus caminhos, fala, cara, vocês precisam se arrepender, Cristo está voltando, vai vir justiça. Então, essa questão da disciplina. O evangelista, aquele que proclama a boa notícia, aquele que está ali em todos os meios, falando das boas novas, falando do evangelho, aquele que defende a sã doutrina, aquele que é cheio do Espírito para poder anunciar as boas novas da salvação. Se o profeta tem um lado mais disciplinar, esse do evangelista vai ter mais um lado de proclamação. O pastor, aquele que cuida, aquele que rege o rebanho de Deus, né? Lembra que Cristo fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então o pastor, o que cuida, o que rege as ovelhas. E os mestres, aqueles que ensinam. Então, você vê, desses 5 ministérios, a gente pode tirar muito proveito e não ficar discutindo, mas existe profeta hoje ainda ou não? Existe apóstolo? Não, vamos olhar o que eles podem produzir, tudo isso para quê? Versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para que os santos se desenvolvam nos serviços que Deus os preparou e eles precisam andar. Tudo isso para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado, para que a igreja cresça. É interessante que isso, ele vai depois falar, né, dessa questão, né, que a gente precisa crescer para que a gente possa atingir uma unidade de fé, que a nossa fé seja próxima, seja unida, para que a gente entenda os fundamentos da fé, para que a gente tenha o pleno conhecimento de Deus. Então, esses 5 ministérios são usados para edificar o corpo de Deus nessa direção, para que a gente tenha a unidade da fé, para que a gente tenha o conhecimento pleno de quem é Cristo. Conhecimento do homem maduro, do homem perfeito. Ele fala aqui de varonilidade, de perfeita varonilidade. Aquele homem que é pleno, perfeito, saudável em todos os sentidos. Esse é Cristo e o seu corpo vai ser edificado sobre isso. Então, esses 5 ministérios, enquanto esse corpo não atingir a essa perfeição, não atingir a essa maturidade, eles vão precisar ser desenvolvidos para que os santos se desenvolvam e por meio desse serviço vão crescendo essa unidade de fé do pleno conhecimento de Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? Sendo usado por Deus para agir como Ele. Aí você vai conhecer o que Deus é capaz de fazer, você vai crescer nisso e você vai crescer na fé. Então isso é importantíssimo. Inclusive no versículo 13 e 14, Paulo faz essa distinção de homem e de menino. Ele vai falar, vocês podem crescer como homens cada vez mais, atingindo a perfeição desse homem, a varonilidade desse homem, tendo cada vez mais a plenitude de Cristo, ou vocês podem ser iguais meninos. O que são meninos? Você vai para uma criança, você quer enganar a criança, hoje é a coisa mais fácil do mundo, né? Por quê? Porque é inocente, é pura, não tem conhecimento ainda. Então a criança, você fala uma coisa hoje para ela, tá tudo bem. Amanhã você fala outra, para ela também, ela vai, ele fala que para qualquer coisa vai para cá, vai para lá, que nem uma onda, né? Vai e volta, uma hora eu tô gostando disso, outra hora eu tô gostando daquilo. Por quê? Porque a minha fundamentação é muito fraca. A minha plenitude de conhecimento é muito fraca. Então ele faz esse contraste. Vocês não podem, vocês têm que ser perfeitos, plenos e não meninos. Meninos que qualquer cara vem aqui, qualquer homem astuto, qualquer homem que tem maldade, que tem esperteza no coração, vai induzir vocês por esses erros. E a gente vê muito isso na igreja evangélica hoje, muitos erros doutrinários de homens astutos que querem tirar benefício próprio e levam os santos de doutrina em doutrina a fim de ser favorecido por esses santos.
Mas não é isso que Cristo espera de nós. Cristo espera que a gente conheça Ele a cada dia, que a gente conheça a plenitude dele, a varonilidade, a perfeição, a plenitude do corpo dele, para que como conhecedores disso possamos se unir a esse corpo, em unidade de fé, em unidade de conhecimento, buscando a edificação daqueles que ainda vão para lá e para cá, que ainda não são maduros, para que esse corpo, de forma conjunta, não basta eu saber muito e meu irmão saber pouco. O que Cristo vai querer é unidade, unidade de fé. A minha fé é super grande, eu só estou trabalhando para a minha fé, eu deixei de ser filho de Cristo, de Deus. Eu tenho que trabalhar para a fé de cada pessoa que vive comigo, para que essa fé seja cada vez mais uniforme e nós possamos então desfrutar da comunhão, da edificação e da plenitude do conhecimento. Esse é o grande objetivo. Com isso pode vir qualquer homem querendo enganar, porque nós vamos ser maduros, nós não vamos ser meninos. Aí, não, lembra que a gente percebe até nas igrejas, a igreja de Bereia, por exemplo, era uma igreja que examinava nas escrituras. Vinha alguém fazendo algo, não, peraí, nós somos baseados e alicerçados na palavra de Deus. Então vamos estudar para ver se o que esses homens dizem é verdade. Isso é uma pessoa madura, né? João em Apocalipse fala, né, que Éfeso, eles não caíram na doutrina dos nicolaítas, mostrando isso. Eles vinham com essas doutrinas, homens astutos que vinham com todo tipo de erro para ter benefício dos seus pecados, né, por meio dos seus pecados. Eles não caíam, porque eram pessoas que estavam alicerçadas no conhecimento, tinham uma certa unidade de fé e estavam conseguindo então buscar esta plenitude e não ser levados para todo tipo de doutrina errada. Então isso é importantíssimo. E aí no 15 ele fala algo maravilhoso, para que a gente possa, pelo contrário, em vez de ser direcionados por essas mentiras, nós seguirmos na verdade e no amor de Cristo. Aonde é o nosso alicerce? É Cristo. Quando eu penso que ele fala, né, seguindo a verdade em amor, quem é a verdade? Né? Quem é o amor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo. Deus é amor. Deus. Então aonde está o meu alicerce? Não nesses homens, mas em Deus e na sua palavra. E ele continua, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então se eu tiver qualquer desconfiança, qualquer coisa que me desvie da verdade, eu tenho que olhar para o cabeça. O cabeça do meu corpo. Quem é a mente? Quem me guia hoje? Quem me direciona? Quem que é meu cabeça? É Cristo. Com isso ele vai nos alicerçar. E o 16. Dele todo o corpo, dele Cristo, todo o corpo, ajustado e unido, e com o auxílio de juntas, a comunhão aqui eu penso que tem a ver com as juntas, né? O que junta um membro com o outro? Uma junta. O que vai juntar uma pessoa que tem o dom com outra pessoa que tem outro dom? A comunhão, eles entendendo a necessidade, com toda humildade, longanimidade e mansidão, que todos são necessários, cada um conforme o que Cristo repartiu. Não foram eles que desenvolveram seus dons, é Cristo que repartiu entre eles esses dons. Então, a gente nessa comunhão, nós vamos estar ligados como juntas. Esses dons vão ser usados por Deus em união, em comunhão, e cada um agindo na sua devida posição, na devida graça que Deus deu. Para quê? Para que se edifique, se cresça em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Então nós, em amor, unidos, realizando as nossas funções, entendendo que todas elas são importantíssimas e que todas elas fazem parte da evolução, do crescimento, da edificação do corpo. E quando a gente pensar nessa direção, nós vamos agir em amor e vamos glorificar o nome de Deus por todas as coisas. Queridos, mais uma vez nos mostrando a necessidade mais uma vez mostrando a necessidade da nossa comunhão com Cristo, para que a gente possa realmente viver esse corpo, essa unidade. Nesse estudo de Efésios, até aqui, nós temos aprendido coisas maravilhosas, né? E hoje eu gostaria de deixar para a gente esse ponto da união.
o quanto nós realmente temos entendido a necessidade de andarmos em comunhão como igreja, entendendo que Deus reparte uma medida de graça com cada um de nós para exercer uma função específica e que todas as funções são necessárias para o amadurecimento, para o desenvolvimento dos santos, para o crescimento do corpo, que vai ser a expressão do amor e da glória de Deus aqui nesse mundo. Nós precisamos ter esta dimensão, precisamos ter esse entendimento e precisamos caminhar, avançar nessa direção. Esse era o propósito que a gente tinha aqui hoje com essa passagem. Penso que, lembrando que a gente deve se esforçar disso diligentemente, com toda a nossa força, para que a gente consiga cumprir isso que nos foi determinado. Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa, com comunhão, estarmos unidos, suportando uns aos outros, entendendo as funções de cada um para que o corpo de Cristo cresça cada vez mais. Amém? Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu vou orar então finalizando e a semana que vem a gente se vê novamente. Papai, muito obrigado. Que palavra maravilhosa. Cada vez que a gente avança na tua palavra, parece que vai crescendo cada vez mais. É tão maravilhoso isso, é tão lindo isso, o que o Senhor faz na nossa vida, porque isso vai juntando, vai dando entendimento, vai dando conhecimento, vai mostrando a tua verdade, vai mostrando esse caminho, mostrando quem o Senhor é, para que a gente possa se edificar sobre isso. Acho que hoje nós pudemos experimentar disso e somos gratos pelo Senhor por causa disso, porque é o Senhor que nos capacita. Muito obrigado. Obrigado por nos dirigir. Pedimos humildemente que o Senhor transforme mais uma vez o nosso coração nessa direção, para que tenhamos união, para que tenhamos paz, para que promovamos a paz, o entendimento, o crescimento, o amadurecimento, e que teu nome seja engrandecido por todas essas coisas. Nós consagramos também a nossa semana ao Senhor, para que possamos viver mais uma vez para a glória e honra do teu nome. Desejamos estar aqui no próximo sábado mais uma vez para falar com o Senhor e que a gente continue nessa caminhada. Mais uma vez, muito obrigado por tudo isso e nós entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Boa semana aí. Até a semana que vem. Forte abraço.